para minha pergunta, que é a seguinte. A gente vive uma ditadura do judiciário. A afirmação é minha. Essa ditadura se deu primeiro pela perseguição, pelo massacre de pessoas inocentes, pelo cala-boca de pessoas que queriam liberdade. E essa ditadura está sendo agora confirmada até por grandes empresas de comunicação que endossaram essa ditadura no início. Um homem, Alexandre de Moraes, recebe 130 milhões de reais através de sua esposa para fazer lobby de um banqueiro corrupto. Outro homem, responsável pelo julgamento desse banqueiro corrupto, recebeu milhões para formar um resort, até um cassino. Essa junção de corrupção, de ditadura, de perseguição, foi aplaudida por toda a esquerda brasileira e particularmente o governo federal, que foi colocado lá por uma eleição extremamente enviesada, parcial, em que o TSE, que é um puxadinho do STF, colocou Lula, arrancou Lula da cadeia e colocou lá. Qual é a sua proposta para reformar o judiciário, que hoje é tirano, reconhecido internacionalmente como tirano e violador de direitos humanos, e colocar o Brasil novamente num princípio democrático através dessa reforma do judiciário brasileiro? Perfeito. Não, eu defendo que o judiciário seja eleito com mandato revogável em todas as suas instâncias, e não um STF onde o presidente escolhe aí quando um deles expira o mandato. Para mim, né, eu enquanto marxista, socialista, não tem simpatia alguma pela estrutura do poder no Brasil, e em particular pelo... Não, Paulo, não. Só uma pergunta, você reconhece a ditadura do judiciário? Corta aí, Pedro, corta aí, Pedro. Não, eu vou fazer 5 minutos da minha fala, vou falar o que eu bem entender, do jeito que eu quiser. Beleza, na sua réplica, aí você faz as você considerações, reconhece essa falam das ditadura? É só isso lacunas. que eu quero falar. Bom, vai lá. Vamos lá. Pode continuar falando. Beleza. Pô, Mas, ó, se ele me interromper outra vez, eu vou querer que volte o não, tempo. tá, eu acho que volta também. Dá os 5 minutos aí. Pô, a gente pediu. Gente, volta aí. A gente pediu, Adi. Numa boa. Não, você quer fazer cortezinho. Não, é foda, Uma ou outra interrupção é natural. Não é natural. Ele não fez nenhuma interrupção pra você. Beleza, não mas é é natural, é um diálogo. Eu te pedi, eu implorei, Adrides, eu não quero cortar seu microfone. Corta o microfone dele, Pedro. É uma pequena pergunta que eu fiz, só pontual. Pô, pra não interromper a linha de raciocínio dele. Não, mas não é interrupção, é pra ajudar o debate. Você pode fazer isso também. Vai lá, fala. Quebra o clima. Só acrescenta essa pergunta na sua psique. Vamos lá, então. Voltando de onde eu comecei, eu não me compactuo com nada em relação ao judiciário. Eu defenderia que o judiciário fosse eleito, não um judiciário onde o presidente indica, com a medida que os mandatos inspiram, com cargo fixo, e etc. Não sou não tem lá grande credulidade na inocência de ninguém ali no STF, inclusive o caso aí Master realmente incrimina vários deles de maneira inquestionável, na minha opinião. E não só do judiciário e dos vários grupos políticos brasileiros, nesse caso com vínculos bem orgânicos com o bolsonarismo de um modo geral, né? Os 130, 140 milhões de financiamento de um filme, e aliás, que metade do valor indicado já supera todos os filmes brasileiros que concorreram ao Oscar, né, no último período, sendo que o último deles aí tendo como diretor um dos proprietários do Banco Itaú. Né? E é claro, né? Não foi um vínculo casual, o cara resolveu ali, né, dar uns 130 milhões, 60 milhões, que foi o que entregou, acabou de conhecer o Flávio Bolsonaro, falou, pô, que legal esse filme aí, vai ser o maior sucesso, vai dar lucro pra caramba, não tem vínculo político nenhum, vou fazer, acredite quem quiser, né? Então, eu não tenho compactuação nenhuma, o que não quer dizer, e também tem muita coisa que o judiciário fez que eu tô contra, tá? Por exemplo, o cara falou lá uma bizarrice no YouTube, que é crime, ele seja punido por aquele crime. Para você suspender o canal, proibir a pessoa de falar, essas coisas todas, só se ela diz que está a serviço de continuar cometendo aquilo. Percebe a diferença? Sim. Então, por exemplo, eu estou favorável que o Monark pague por várias coisas que ele fez e falou, mas não que ele esteja banido de usar qualquer rede e etc. Isso não tem nenhum acordo com esse tipo de coisa. Agora, eu acho que eles foram bastante suaves com relação a tudo que aconteceu no Brasil no último período, em particular aquilo que ficou marcado pelo 8 de janeiro. Foram bastante suaves. Nesse sentido, eu sou muito crítico ao judiciário. Eu acho que tinha que sido muito mais rigoroso. Muito mais rigoroso.
Tá? Na verdade, aquela coisa foi tão bizarra que se criou toda uma campanha do Brasil de anistia. Né? Primeiro falaram que não foi cometido crime algum, que foi só um plano, como se tivessem sentados lá na mesa, né? Especulando, conversando, o Bolsonaro com o Heleno, não sei quem. Olha, imagine se a gente fizesse... Não, foi um plano colocado em execução e que fracassou. Né, em algumas das suas etapas. E foi um plano que não só foi colocado em execução, mas que toda a documentação, todos os elementos mostram de maneira cabal que a pressão para que ele fosse até o fim foi gigantesco. Né? E aí se surgiu toda uma campanha hipócrita por anistia de um crime que não tinha nem sido julgado. Assim, realmente parece a anistia da ditadura, isso eu não vou negar. Isso aí é uma verossimilhança com a ditadura muito grande, que é uma coisa pouco falada. Né? Que a lei da anistia do Brasil em 1979 é uma lei que ela é válida desde setembro de 1961. A lei da anistia está escrito, estão perdoados todos os crimes e correlatos de setembro de 61 até 79. Vocês percebem alguma coisa de estranho nessa data? A ditadura foi em 64, foi em 1º de abril de 64, por que setembro de 61? Eles confessam ao fazer isso que 3 anos antes eles já estavam conspirando. Inclusive tentaram abater o avião do João Goulart, porque quando o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart estava na Ásia. Tentaram abater o avião do João Goulart, que foi exatamente em setembro de 1961. Criaram um instituto, começaram a conspirar desde antes. O IPS, por exemplo, é um instituto no Brasil feito com esse objetivo, e que criaram uma lei maluca que anistiava os crimes e correlatos. O que é correlatos? A qualquer coisa que esteja relacionado a esses crimes que estão sendo anistiados. Ou seja, eles criaram uma lei que impediam o pessoal, a turma toda da ditadura, de ser investigado. Como é que você vai ser anistiado de um crime que você não foi investigado e julgado? É anistia prévia. Nem julgamento tem. Nesse sentido, eu sou muito crítico ao judiciário, porque foi muito light. Tinha que ser muito mais rigoroso. Aquilo ali, tudo núcleo central, tinha que ter sido prisão preventiva desde o começo. Pegaram extremamente leve. Então, até nisso eu reprovo o judiciário brasileiro. Né? Até nisso eu reprovo pela complacência gigantesca que existiu. Mas, evidentemente, nessa parte foi muito correta, com relação às empresas norte-americanas, que atuam como o Trump atua agora, que acha que pode definir o que são os crimes do Brasil, como diz o Flávio Bolsonaro, né? Plou uma fragata lá no Rio de Janeiro, que ele vai comemorar quando tiver uma flagrata americana no Rio de Janeiro, os caras que se dizem nacionalistas. E aí você imagina, chegou a flagrata dos Estados Unidos na Baía de Guanabara, né? Vocês acham o quê? Que o Comando Vermelho vai chegar todo mundo lá na praia do Flamengo e falar, estamos aqui? O que você acha que a flagrata vai fazer ali na beira do Rio de Janeiro? Que ela vai atacar quem? Como? Com quais critérios? Isso é o que propõe a direita dita nacionalista no Brasil. Camisa do Brasil para eles é hipocrisia abstrata para não se referir a conteúdo concreto nenhum do Brasil no passado, no presente e logo com as consequências futuras. Agora você tem 3 minutos. Ecce homo, eis o homem. Começou bem, começou complacente, dizendo que o judiciário rompeu alguns limites, mas disse que as punições do 8 de janeiro foram brandas. O que foi o 8 de janeiro? Um bando de senhoras com bíblias, batons, senhoras sexagenárias, septuagenárias, octogenárias, clamando por liberdade e por eleições justas. O que foi o suposto golpe projetado pelo STF? Uma suposta minuta, que não foi assinada, reivindicando uma outra eleição, dado que as eleições do Brasil tinham sido conspurcadas por uma parcialidade do judiciário brasileiro, particularmente o TSE, que é um puxadinho do STF. Censurava-se tudo que era criticado o Lula, não podia dizer que o Lula era condenado, não podia dizer que o Lula era amigo de ditadores, não podia dizer que o Lula era a favor do aborto, Bolsonaro era censurado de maneira sistemática, não podia usar a imagem do 7 de setembro, não podia usar a imagem da Michelle, do discurso da ONU, uma coisa completamente absurda. Eu disse, à época, né, que havia censura no Brasil, meu Twitter foi removido durante 3 meses, ou seja, o que houve, não é nem isso, mas foi o esboço da tentativa de contragolpe, que o golpe foi dado intrinsecamente dentro do STF. Tirou um bandido da cadeia, um condenado da cadeia, fez campanha para esse condenado, censurou o outro lado, e era essa a reivindicação de liberdade e de democracia e de republicanismo. Agora, é extremamente insensível e até um tanto quanto monstruoso da sua parte, Gustavo, você justificar e dizer que foi brando, prisões de uma senhora que foi libertada agora para fazer e cumprir prisão domiciliar, 73 anos com um andador. Cadê o fuzil? Cadê a metralhadora dessa mulher, cara?
O Clériston, que passou em frente à Praça dos Três Poderes, morreu na cadeia. 1 ano, sem sentença, sem julgamento, sem nada, como um bicho. Era um homem que sofria de diabetes e diversas comorbidades. O senhor Alexandre de Moraes, até o Paulo Gonet, que é cupincha do STF, preconizou a soltura desse homem e foi deixado lá a própria míngua. Estou dando 2 exemplos, mas tem inúmeros exemplos. Você está dizendo que senhoras com bíblias e rosários e batom na mão eram golpistas? Estavam articulando um golpe articulado? No fim das contas, você está endossando exatamente essa ditadura do judiciário. Para que essa ditadura seja dirimida, é preciso ter impeachment. É preciso ter criminalização de um homem como Alexandre de Moraes, que recebeu uma lei Magnitsky para violadores de direitos humanos. Um homem internacionalmente reconhecido como um tirano, violador de direitos humanos, perseguidor, censurador, que eventualmente censura e limita até empresas americanas. É totalmente diferente você falar da empresa chinesa lá que fazia espionagem nos Estados Unidos, e essa, em que ele censura anistiados, que ele persegue anistiados, que ele quer que exilados e asilados lá nos Estados Unidos sejam presos simplesmente por crime de palavras. Você está subrepticiamente endossando a ditadura, a tirania, a mais pérfida e imunda ditadura que o Brasil já passou, que é a ditadura do senhor Alexandre de Moraes e demais membros do Supremo Tribunal Inquisitorial. Machado, 5ª pergunta, 2 minutos. Se quiser comentar a réplica do Adriles, fica à vontade. Perfeito. Bem, com relação a todos do 8 de janeiro, todos, eu digo assim, coitados, que peninha. Isso é desumano. Né? Fico feliz, assim, sofram, fico feliz. Podem avaliar como quiser. Não faça isso, cara. Sério. Adoro. Faz isso. Não faço nenhum draminha. Fico muito feliz. Você acorda até mais. Você tá aplaudindo tortura. Tô te interrompendo mesmo. Agora eu tô te interrompendo. Porque é absurdo o que você tá dizendo. Isso é de um cinismo. Você tá vendo uma pessoa sendo torturada. Você tá vendo uma pessoa sendo morta. Você tá sendo uma senhora de 73 anos com um andador saindo da cadeia e você faz essa cara de cínico? Tenha vergonha na cara, rapaz. Tenha caráter. Eu nunca zombei de pessoas torturadas pela ditadura de 64. O que você tá fazendo é zombar de senhoras com bíblias e batons na mão que urinavam nas calças quando via Alexandre de Moraes. Você tá fazendo preconização de censura, preconização de tortura, preconização de morte. Para com isso, tenha caráter. Calma, Adriles. Ué, mas isso é um absurdo que ele fez. Vai zerar meu tempo? Vai zerar. Se quiser usar também pra falar aí a fala do Adriles aí, fica à vontade. Com relação às pessoas lá do 8 de janeiro, eu digo, coitado, que peninha, tô com dó. Acorda até mais feliz. Fico satisfeito. Com relação ao draminha, né? Os Estados Unidos como árbitro do mundo, a Arábia Saudita, óbvio que ele não ia comentar, né? E a Arábia Saudita é só um exemplo, tem algumas dezenas, na verdade. Porque a Arábia Saudita é um tipo de ausência de liberdade que faz Venezuela, Irã e o que quer que seja parecer o paraíso na Terra, realmente, né? Porque é a ausência absoluta, literalmente absoluta. É a repressão escarrada, né? E, inclusive, deixa muito claro em reação ao teatrinho, né? Você faz essa indignação toda com relação à população da Arábia Saudita, que os Estados Unidos avaliza, que o governo está ligado, com a OPEP eles definem os preços do petróleo, não é isso? Tem bases militares lá para poder atacar o Irã, né? Não vai rolar esse corte não, Adriles, infelizmente não vai sensibilizar as pessoas não. Mas eu vou fazer a pergunta aqui que eu sempre faço, na verdade. Essa pergunta, se alguém analisar os meus debates, Gustavo sempre pergunta isso. Eu vou perguntar em todas as vezes que eu debater com alguém da direita, porque eles nunca sabem responder. A pergunta é, o Brasil tem 30 anos que o Estado, do ponto de vista de serviços públicos, de servidores e tudo mais, cai de maneira desenfreada. É assim as despesas pessoais da União, que caiu mais da metade. É assim as empresas estatais de todos os setores, 4 mil a menos nos últimos 20 anos. É assim em todo o critério que você pegar. O Brasil, então, se a questão fosse o tamanho do Estado, a quantidade de gastos com serviços, com servidor, em áreas essenciais, era para estar melhorando desde os anos 90. Pelo menos alguma melhorazinha, pô, não é possível. Por que não vai ter alguma melhorazinha? Então a pergunta é essa. Por que o Brasil não está melhorando há 30 anos, embora há 30 anos há uma redução total do Estado do ponto de vista dos gastos de aplicação em todas as áreas básicas, segundo qualquer critério que você considerar? Gustavo, existe uma diferença pontual
entre um princípio de você estabelecer uma guerra geopolítica, por exemplo, em que você vai atacar o Irã, vai atacar a Venezuela e não vai atacar a Arábia Saudita, que também é uma ditadura, concordo contigo. Agora, existe uma diferença moral entre você aplaudir pessoas mortas, perseguidas, censuradas e torturadas e você não fazer isso. Eu nunca aplaudi na vida uma pessoa que tenha sido torturada. Eu nunca aplaudi na vida uma pessoa que tenha sido morta pela ação ou pela omissão de um agente de Estado. Você acabou de fazer isso aqui nesse programa. Hediondo da sua parte o que você fez, tá? Então, eventualmente, eu acho que é isso que difere um princípio de uma direita liberal e democrática de uma esquerda, sobretudo uma esquerda trotskista. Trotsky era tão monstruoso quanto Stalin. Stalin simplesmente foi mais esperto que o Trotsky, que foi um banana do ponto de vista de organização, de fato, e foi assassinado pelo Stalin. A política esquerdista essencial está incrustada no tipo de fala que você tem, no cinismo que você tem quando você zomba de pessoas que foram mortas, massacradas, perseguidas, censuradas, arruinadas. E o seu sorriso de agora, o seu sorriso de ironia, de deboche, é exatamente o sorriso de um Leon Trotsky, de um Joseph Stalin, de um Vladimir Lenin, que falava que você pode cooptar, entrar no meio da burguesia, entrar no meio do capitalismo para promover aquilo que o Trotsky chamava de revolução permanente. Vocês não querem exatamente um bem-estar social, vocês querem uma revolução em nome de uma utopia do possível. E a história do socialismo é a história de mortes, de tortura. É uma história, mal comparando, parecida com a ditadura judiciária, porque o Alexandre de Moraes não é um stalinista, não é um trotskista, ele é um oportunista, que usa do senso de oportunidade para exatamente cometer barbaridades, atrocidades, perseguições e monstruosidades. Todas essas que você riu, que você zombou de pessoas mortas aqui, se você zombou de pessoas torturadas aqui, nesse programa, nessa hora. Em relação ao crescimento do país, a questão é novamente muito simples, eu vou te responder de maneira até lacônica. Eu acho que, eventualmente, essa diminuição do funcionário público, eu já vi você fazendo essa pergunta várias vezes, é completamente banal. Não quer dizer que a falta de funcionários públicos quer dizer um Estado menos inchado. O Estado brasileiro é mais inchado pelo número ineficiente de ministérios completamente ineficientes, por gastar mais do que arrecada, alocar não em funcionarismo público, mas muitas vezes em corrupção, meu amigo. A Petrobras foi usada como instrumento de propinoduto. O Petrolão foi exatamente isso, pegar recursos locais do Estado para colocar no bolso de deputados, senadores, presidentes de partido. O mensalão idem. Você gasta mais do que arrecada de uma maneira vertiginosa e aloca esses recursos não só em serviços ruins, improdutivos, em funcionários públicos, numa máquina estatal improdutiva. Por exemplo, a época do Bolsonaro, você teve estatais dando lucro no Brasil, de maneira indiscriminada. Isso acabou. Isso, novamente, as estatais estão dando prejuízo. Ou seja, é má eficiência, é má gestão, é má administração, somado a uma coisa chamada corrupção. O INSS, mais um escândalo. O governo Lula que administra praticamente o Brasil há quase 20 anos, ele, eventualmente, não precisa mais de mensalões e petrolões, porque o recurso das emendas parlamentares já é, infelizmente, utilizado para canalizar de maneira indevida os recursos que deveriam estar nos estados, dos seus respectivos beneficiários, né? Mas, eventualmente, até tira dinheiro de aposentado da massa mais frágil do Brasil para colocar no bolso, muitas vezes, de sindicalistas ou até do filho do presidente. Então, a soma de uma máquina pública inchada, ineficiente, a soma de uma progressão de impostos crescentes de uma maneira escamoteada, como eu falei aqui no comentário anterior, e a corrupção é que faz o Estado brasileiro inchado não apenas pelo seu tamanho, mas pela sua ineficiência e pela sua corrupção endêmica desde que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, já que você falou em 30 anos, assumiu há 20 anos. Machado, 3 minutos. Então vamos lá. Primeiro, não é só a diminuição do número de funcionários públicos, não, é dos gastos mesmo com o conjunto de funcionários públicos. Não é uma diminuição, é uma desabou, né? Era 54% em 94, agora é 21, 22.
Estatais, então, nem se fala, né? Todas as áreas básicas que o Brasil tem estatais são 4 mil a menos. Só pegar RAIs lá, estabelecimento, número de trabalhadores menor ainda. Se nós pegarmos setor público e setor privado, qualquer critério que se pegue, né? Então essa redução ela é brutal. Então é realmente corrupção pública, Estado, essa coisa toda. Como a gente viu, o tamanho do Estado não reduziu. O que gasta, reduz é serviço público. Reduz é serviço público em saúde, educação, assistência. O que acontece, então, é que o dinheiro ele escoa todo para o setor privado. Exemplo, terceirizações em massa nas prefeituras. As prefeituras movem a isso. Para não falar de orçamento secreto e outras coisas que continuam em vigor aí. Cada vez mais, em Belo Horizonte, cidade onde eu sou, hoje mais de 1/4 do orçamento de Belo Horizonte é alimentando grandes empresas do setor privado. E cresce, a receita de BH cresce muito, e esses recursos eles crescem mais ainda. Era 21% alguns anos atrás, agora é 27%, por exemplo. Então, cada vez mais, o grande capital brasileiro, que não é o dono da mercearia, não é o dono do carro, não é o dono daquela coisa toda, cada vez mais o grande capitalista, que são bilionários, que não fazem porra nenhuma, que pagam as pessoas para administrar o negócio deles, que não precisam nem entrar na empresa de onde eles são. Todos esses caras precisam cada vez mais do Estado. Sabe por que precisa mais do Estado? Porque o salário das pessoas está uma merda, porque o emprego está em baixa, não há pessoas para poder consumir o produto que eles mesmos fazem. Não dá para jogar todo esse dinheiro para fora do Brasil, nem colocar tudo em título da dívida, então você precisa fazer o quê? De usar o Estado como consumidor. Então, nenhum desses caras que estão por trás dos grandes grupos de direita no Brasil querem redução do Estado, viu, gente? Não se enganem. Eles querem que o recurso do Estado vá para eles. Percebe? É diferente. A gente vê aí no caso Vorcado, que quase que o Banco de Brasília compra essa porcaria, né? Que inclusive sobrevive com precatórios do Estado. Então, mas uma coisa eu queria deixar bem claro, tá? Até para te dar a chance de dar mais um showzinho aí, Adriles. Eu zombo mesmo, showzinho. Incluindo as velhinhas. As velhinhas são as que eu mais zombei, tá? Durante esses últimos quantos anos? Eu devo ter zombado dessa turma umas 400 vezes. Dessas 400, as velhinhas devem estar umas 250. Zombo mesmo. Faço piada, acho graça, tudo isso. Fico feliz. Espero que todos eles morram na cadeia. Pode fazer mais um showzinho agora. Cara, eu acho assim, eu acho só triste, melancólico, que uma pessoa como você, que eu até reputo um sujeito articulado, mas é uma articulação demoníaca. É da mesma forma que você zomba de uma senhora ou de uma pessoa que foi literalmente morta na cadeia, talvez você zombe das pessoas que foram mortas por Stalin no Holodomor, ou das 20 milhões de assassinados pelo Stalin. É isso, eu acho que a mentalidade revolucionária do Gustavo está exposta. Inclusive, para você, Rodrigo, que também é simpatizante do comunismo, é essa face do comunismo. É uma pessoa que zomba de uma pessoa que foi morta. É uma pessoa que zomba de uma pessoa que foi torturada. Em nome de uma ideologia que quer aprisionar cabeças, em nome de um mundo melhor, ele justifica morte, ele justifica morte, ele justifica tortura, ele justifica o massacre de povos inteiros. É isso. Até da Débora do Batom, assim, você zomba, Machado? Como é que é? Deus, até da Débora do Batom, assim, você zomba? Não dá pra... A menina do batom lá na estátua, lá? Não, ele zombou ele falou, de todas as velhinhas que estão lá e que estão morrendo na cadeia. Até da Débora do Batom. Ele falou literalmente, ele falou literalmente. Não, só pra saber, eu vou pro Ele falou que zomba de pessoas que estão sendo mortas na cadeia. Não é nem a Débora do Batom, é fichinha perto do que ele falou. Tá. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, vou pôr uma rodada aqui de